Muito bem, vamos. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Alguém pode me dizer se o som está chegando aí bem? Olá. Maravilha, maravilha. Então, só para a gente iniciar, para a gente ter aqui ter um ponto de partida, né? Então, o nosso encontro hoje ele vai ter a duração aí de 30 minutos. Tá? Não mais do que isso, né? Vamos tentar fazer limitar nesses 30 minutos. Esse nosso encontro, caso tenha alguém de fora, esse nosso encontro ele foi um convite da União Espírita Carlos Chagas. Para aqueles que estiverem de fora, é uma casa que está situada na rua Nossa Senhora das Graças, 364, em Ramos. Uma casa que nos atende sempre com muito carinho, e que nós temos um grande prazer de apoiar. Bom, esse nosso período aí, esse nosso encontro, nós dividimos mais ou menos em 4 ou 5 partes, só para a gente entender. Vamos iniciar com uma oração, vamos fazer o desenvolvimento do tema e a reflexão, né? E uma leitura, tem uma pequena leitura, tá? Desenvolvimento do tema e reflexão, e no final uma oração. Dependendo de como a gente seguir aqui, é porque o tempo é curto, a gente vai tentar responder uma, duas, três perguntas. Só uma coisa que eu quero me comprometer, e caso alguém queira deixar alguma pergunta e a gente não consiga responder, nós faremos de tudo para deixar a resposta escrita nos comentários. Ok? Bom, então vamos nos preparar. Para aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos. Quem não quiser, pode ficar de olho aberto. E vamos todos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a nossos mentores, a nossos queridos irmãos que sempre nos envolvem com tanto carinho, com tanta dedicação. Que toda essa vibração possa nos colocar em harmonia, positiva harmonia. Que nós possamos utilizar esse momento para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual, com as bênçãos de nosso Pai, com as bênçãos de nosso Mestre, e de todos aqueles que estão sempre prontos a nos proteger, nos ajudar, que nós possamos dar início a esse estudo. Obrigado, Pai. Muito bem, então vamos lá. O nosso tema ele diz respeito à lei de sociedade. Na verdade, o tema é Lei de Sociedade e o Coronavírus. Não vamos falar sobre o coronavírus, não do coronavírus especificamente não. O que nós vamos fazer é falar sobre as consequências do coronavírus, sobre a questão da relação social, como nós estamos lidando com essa situação, e fazer um paralelo, é óbvio, com o capítulo que trata da lei de sociedade. Esse capítulo ele é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos.
e compreende as questões de 766 a 775. Ele é dividido em 3 partes. Tá? Só que antes disso, vamos só entender o seguinte. Para aqueles que me conhecem, sabem que nós gostamos sempre de trazer uma visão prática. Nós gostamos sempre de entender o estudo e traçar um paralelo com a nossa vida. Porque não fosse assim, seria meramente informação e não conhecimento. Seria meramente absorver alguns dados, algumas informações e nada mais. Não é assim que nós entendemos ser necessário o estudo. O estudo ele tem que compreender, coletar a informação, refletir sobre isso e colocar em prática. Enfim, então vamos lá. Seguindo, já que nós vamos falar da lei de sociedade, vamos só entender o seguinte: o que realmente é sociedade? Porque isso é a base daquilo que a gente vai falar hoje. Né? Sociedade, nós tivemos a preocupação de pegar 2 definições e no dicionário está assim: sociedade, agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Estado gregário gregário, né? Faz parte de uma grei, de um rebanho. Né? E é claro, se há rebanho, há um pastor. No nosso caso, nós dizemos que o nosso pastor é o nosso Mestre Jesus. E uma outra explicação, uma outra definição é grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, olha que interessante, seguindo um padrão comum, coletividade. Nenhuma definição fala sobre quantidade. Todas as definições, não só essas 2, falam sobre a relação e a necessidade de haver um padrão, ou pelo menos que não haja um padrão inicial, mas que se atinja um padrão para o bom convívio social. Bom, então vamos lá. Nesse capítulo, há 2 pontos muito importantes. Tá? Esses pontos são o relacionamento e o insulamento. O relacionamento diz basicamente respeito à troca. Nós nos relacionamos e trocamos. Trocamos o quê? Trocamos figurinha? Bom, se o objetivo daquele momento no relacionamento for trocar figurinha, sim. Né? Trocamos carinho, trocamos algumas palavras, algumas vezes palavras respeitosas, outras vezes palavras até pesadas, pode acontecer. Porém, basicamente, o relacionamento ele diz respeito à troca. Algo físico, uma emoção, um sentimento, uma ideia, uma palavra, seja o que for, mas diz respeito à troca. E o insulamento? O que é insulamento? Insulamento nada mais é do que isolamento. É eu me isolar, seja onde for. Seja dentro de casa, seja numa ilha, seja num deserto, numa floresta, seja onde for. Insulamento é isso. Bom, vamos lá. Logo na primeira pergunta, né, nesse capítulo, no capítulo 7, nosso irmãozinho Kardec ele faz uma colocação, na verdade ele checa a necessidade da vida social. E nesse caso eu vou fazer uma pequena leitura aqui rapidamente, só para que a gente tenha uma ideia, né, possa unir o pensamento. A primeira pergunta, a 766, ele pergunta o seguinte: a vida social está em a natureza? E aí nossos irmãos respondem de uma forma muito, muito, muito objetiva. Olha só, resposta: certamente. Ponto. Vou repetir a pergunta. A vida social está em a natureza? Está na natureza? Resposta: certamente. Ponto.
Deus fez o homem para viver em sociedade. Ponto. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ponto. Essa é a resposta. Então nós podemos entender o seguinte, que nós não temos todas as nossas capacidades de relacionamento à toa. Nosso planeta, nosso corpo, nossa vida familiar, nossa vida social, nossa vida de trabalho, de estudo, seja lá o que for, e temos, mas e quem não fala? Tem os sinais, tem a escrita, tem, sei, um código. De qualquer forma, nós temos toda a nossa capacidade para nos relacionar, para desenvolver e nos relacionar. Mais ainda, nossa capacidade para desenvolver a nossa relação. Tá? E aí continua. Tem um outro detalhe. Ele pergunta, nós falamos, né, tem 2 pontos importantes, logo em seguida ele pergunta, faz uma pergunta em relação ao insulamento, ou em relação ao isolamento. Olha só, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? E eles respondem, sem dúvida. É curioso que eles não titubeiam, eles não vacilam na resposta. As respostas são bem objetivas. Né? Então, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade. E todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. Ou melhor, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Isso só quer dizer o seguinte: todos devemos progredir. Todos devemos utilizar a sociedade para ir além. E esse ir além não é, ok, eu estou aqui em sociedade e todo mundo que se vire porque eu vou me virar sozinho. Não. Existe a necessidade do auxílio mútuo. Eu não consigo, não tem como eu aprender tudo sozinho. E muitas vezes eu posso aprender alguma coisa, mas posso aprender não da melhor forma. E é na troca, olha aí, é na relação, na troca, que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos ajudando, que nós vamos colocando à prova, inclusive, o nosso aprendizado. Porque eu aprendo alguma coisa e observo o outro. Eu pergunto, eu escuto, e nessa troca eu vou dizendo, opa, eu aprendi a mesma coisa que o outro está fazendo. Então, se estamos fazendo parecido, semelhante, devo estar correto. Opa, o outro está fazendo e está dando certo. O que eu estou fazendo até dá certo, mas não é muito lá o que eu gostaria. Eu quero chegar ao resultado que o outro está chegando. Olha aí, a relação, mesmo que quando não é uma relação próxima, isso é uma relação. Né? Estamos em sociedade, então eu observo, eu escuto, eu pergunto, eu falo, eu troco, eu ensino, eu aprendo. Isso é relação social. Bom, vamos adiante. Normalmente eu gosto de ir de forma mais pausada, mas nós temos um período curto, né? Então vamos aí da melhor forma, né? Vamos seguir. Então, quando a gente vê essas 2 questões, né, que Kardec postula para os nossos irmãos, nós entendemos o seguinte: é muito fácil entender que o relacionamento social é natural. Né? Pois, vejam bem, ainda que o indivíduo resolvesse ter uma vida de isolamento e ele se desfizesse de tudo, inclusive sua roupa, fosse para o meio da floresta, por exemplo, se ele sabe escrever,
Ou, esquece a escrita. Ele sabe, ele precisa se aquecer nos momentos em que houver frio. Né? Ele precisa de um abrigo quando começar a chover. Então, em algum momento, ele aprendeu a atear fogo numa madeira, construir uma fogueira. Ele aprendeu a amarrar folhagens, galhos, seja lá o que for, para construir um telhado. Aprendeu com quem? Um belo dia acordei e tinha aprendido. Não, aprendeu com alguém. Alguém lhe explicou, ele assistiu num programa, num filme, sei lá, leu em algum lugar. Se leu, se assistiu, se existiu a relação. Então nós podemos ver que a lei de sociedade, a lei que define a relação entre as pessoas, ela vai muito além do contato físico. Muito além do contato físico. Vai da troca. E se há isolamento, não há troca. Vamos adiante. Na segunda parte desse capítulo, Kardec questiona sobre o papel do livre-arbítrio na lei. Isso é muito importante. Muito importante. Afinal de contas, o livre-arbítrio ele é mandatório. Né? Ele é mandatório. Então, se escolher é natural e um direito, por que seria condenável um insulamento, caso causasse satisfação ao homem? Então ele faz essa pergunta. Se eu escolho me isolar e isso me dá satisfação, por que isso seria condenável? Nossos irmãos respondem até retornando uma pergunta. Eles dizem o seguinte, eles chamam, inclusive, né, que isso é uma satisfação egoísta. E dizem o seguinte, olha, também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso a aprovação? Percebem? Aos dois lados aí, se alguém diz, eu quero me embriagar, é um direito que o outro tem. Ele pode. Nós costumamos dizer que no uso do livre-arbítrio, eu posso o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser. Posso? Posso. Porém, como existe a lei de causa e efeito, para toda escolha minha, há uma consequência a essa escolha. Causa e efeito. Então, eles vão mais além e dizem o seguinte, não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Eu tenho minhas capacidades. Desenvolvi minhas capacidades. Mas não fui eu que desenvolvi? Não é escolha minha compartilhar ou não? Eu escolho não compartilhar. Qual é o problema? Só tem um problema. A minha capacidade de pensar, a minha capacidade de usar o meu corpo, de usar a minha energia, com tudo que ao meu redor me foi disponibilizado, vamos usar assim a palavra, por Deus. Nosso Pai nos concedeu a vida para que nós fizéssemos o melhor uso. Muitas vezes erramos, cometemos equívocos. A nossa caminhada, ela é recheada de equívocos, de erros, de falhas. Sim, faz parte, é natural. Porém, não podemos deixar como natural, como parte da nossa vida, da nossa herança, o isolamento. Porque nós somos seres sociáveis. Nós precisamos de ajuda. E outros precisam da nossa ajuda. Isso é natural. E aí vamos para a terceira parte, para que depois a gente possa pensar sobre tudo isso. A terceira parte, inclusive, é o mais importante nesse nosso estudo. E por isso, no nosso tema, tem lá o coronavírus. E já vamos entender bem por que isso.
A terceira parte trata da relação dos laços de família. Pois é, a relação dos laços de família. Muitos devem ter recebido, escutado, enfim, a notícia, né, de que a China, nesse período, agora que lá eles estão saindo, né, nós ainda estamos no meio do furacão, né, lá eles estão saindo. A China, na verdade, algumas cidades, não é a China o país, algumas cidades da China bateram recorde de divórcio. Temos que pensar o seguinte, há 2 pontos aí, só para a gente fazer essa citação e seguir. Uma sociedade muito machista e autoritária. Talvez por isso a maior parte dos pedidos de divórcio sejam originados pelas mulheres, sejam iniciados pelas mulheres. E é uma sociedade que está aprendendo. Então, com erros e acertos, assim como nós, assim como nossa sociedade, assim como qualquer sociedade. Então nós vamos de um ponto a outro até entender qual é o meio termo. Mais ainda, não é meio termo no meio, é qual é o ponto de equilíbrio. E a gente só consegue fazer isso, é como preparar um prato. Você tira todo o sal. Né? Você está acostumado a comer um prato, a falar, eu vou preparar um sal. Quanto de sal? Não sei. Deixa eu experimentar. Está sem muito gosto. Eu vou botar um pouquinho de sal. Aí você não sabe quanto, taca sal, vai experimentar, está muito salgado. Então você foi de um extremo ao outro. E aí o que você faz? Você vai preparando, numa hora coloca um pouquinho, na outra coloca mais, aí tira, e até falar, agora eu cheguei ao ponto ideal, ao ponto de equilíbrio. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de Bem-aventurados os aflitos, há um item lá, eu separei uma frase aqui, que eu gosto muito. No item 13, capítulo 5, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Olha só, eu vou repetir essa frase. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Essa é a frase que suporta o tema que hoje nós estamos tratando. Lei de sociedade. Já percebemos que somos necessários, ou melhor, que a sociedade ela é necessária ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado, ao nosso aperfeiçoamento, como queiram. E o que o coronavírus tem a ver com isso? O coronavírus, como já sabemos, não é o coronavírus que mata, né? Mas ele fragiliza, ele traz à tona as fragilidades do nosso organismo. Tanto que alguém que tem uma saúde boa, né, tem total condição, né, em princípio, total condição de tratar. Claro, tem que tratar. Né? Não falar assim, minha saúde é boa, eu não preciso tratar. Não, trate. As recomendações não são à toa. Mas o que estamos dizendo aqui é, se alguém tem um problema de saúde, pulmão, coração, diabético, essas pessoas têm mais possibilidades de um agravamento. Porque esse vírus ele vem e ataca justamente a fragilidade. Isso aumenta. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: para que a nossa sociedade, e aí não é só nossa sociedade Rio de Janeiro, Brasil, não, sociedade mundial, para que a nossa sociedade não caísse uma desgraça completa, o isolamento não individual, o isolamento dentro de casa. Se eu moro sozinho, então eu vou ficar sozinho dentro de casa. Mas o isolamento dentro de casa, ele foi colocado de forma taxativa. E isso começou a gerar uma série de problemas. Vamos voltar lá na questão da China, de algumas cidades. Né?
Outro dia, eu recebi um postzinho, até de uma forma brincalhona, né? Enfim, brincando sobre a questão de que parei em casa e de repente olho para o lado, quem é você? O post era mais ou menos assim, por causa do coronavírus ou do isolamento, fui obrigado a ficar em casa e conversar com a minha esposa. Não é que ela é uma pessoa bacana? Ou era alguma coisa assim? Quer dizer, por isso colocamos como brincadeira. Porque, na verdade, o indivíduo, né, no caso, nesse caso aí o personagem, o homem, ele foi obrigado a ficar dentro de casa mais tempo do que normalmente ele ficaria. E aí ele falou, pô, não tem outra coisa para fazer, né? Vamos conversar. Caramba, descobri que você é uma pessoa bacana. Então isso, na verdade, reflete muito das relações, né, da fragilidade nas relações hoje em dia. Muitas pessoas, muitos casais, não só casais, pessoas, as pessoas, elas passam tanto tempo naquilo que as distraem que pouco têm para suas relações. Então elas aprendem, ou pelo menos deveriam aprender, a se relacionar. Infelizmente, né, assim como esse personagem nesse post, que aprendeu, que percebeu que ele estava casado com uma pessoa bacana, interessante, que ele podia conversar, que ele podia dialogar, que ele podia brincar, talvez, que ele podia trocar experiências. Olha aí, trocar experiências. Infelizmente, algumas pessoas tiveram resultado contrário, assim como foi o caso da cidade, de algumas cidades na China. Por quê? Porque se relacionar não traz só o melhor, também traz algumas coisas que eu não gosto muito, às vezes. Eu gosto, por exemplo, eu brinco muito, dizendo que minha namorada é minha provocadora. Por quê? Porque eu sou muito da noite, ela é muito do dia. Então ela acorda toda, ela acorda toda. E eu gosto de acordar devagar. Eu não acordo mal-humorado, mas eu acordo em silêncio. Até falo mais pouquinho. Ela acorda toda. Né? E a gente, no início, teve um certo. Na verdade, hoje, nós ainda temos um pouquinho de conflito por causa dos horários. Mas, depois de praticamente 2 anos e meio, nós decidimos que vamos continuar a nossa relação de aprendizado. Nós estamos, de pouco em pouco, ajustando para chegar a um ponto de equilíbrio. Amanhã temos que acordar cedo. Eu vou dormir mais cedo. Amanhã não temos nada de manhã cedinho para fazer. Eu durmo até mais tarde. E ela não se chateia. Tá? Quando, de repente, ela quer alguma coisa, de manhã, fala assim, pô, me deu vontade de caminhar. Ela me cutuca. Não agora, tá? Agora não estamos caminhando. Mas ela me cutuca, fala assim, será que a gente pode caminhar um pouquinho? Então, tem dia que eu não estarei disposto, que eu fui dormir bem mais tarde. Mas tem dia... Então, o que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente tem que chegar a um meio termo. Se não chegarmos ao meio termo, teremos conflitos sim. E aí, não só a minha relação e a dela vai terminar, todas as relações vão terminar. Sabe aquela coisa de, tem reunião de família, né? Eu, por exemplo, tem reunião de família, né? Natal, rabanada, adoro rabanada. Eu sei, se alguém não jantou, eu também não jantei, tá? Eu sei, eu também fiquei com água na boca. Então, vamos lá. Natal, legal. Mas aí você chega na reunião e de repente tem um familiar que é chato. Olha, eu não acho ninguém chato na minha família. Não estou falando porque estou aqui no vídeo vai ficar registrado, não. É sério, não acho. Mas você pode ter alguma pessoa na sua família que você considere chato. E aí você vai para a relação, para o encontro familiar, já pensando, será que aquela pessoa vai? Meu pai, por favor, não deixa ela ir. A gente já vai para Deus. Para que isso?
Mas o mais importante é, estamos lá e de repente adentra aquele recinto, aquele familiar chato. Pelo menos que eu considero chato. Né? Uma suposição. E aí a gente fala assim, ai meu Deus, dai-me paciência. Esse é o ponto-chave. Eu me dirijo a Deus e alguém pode dizer assim, mas é só uma expressão. Não, não é só uma expressão. Porque se eu parar um momento para fazer uma oração, eu posso dizer, poxa, eu tenho umas relações, eu preciso de paciência. Ah, meu pai, dá paciência, por favor, eu preciso suportar essa relação. Não, suportar já é, mas pelo menos eu preciso suportar dar tempo de aprender, dar tempo de chegar a um ponto de equilíbrio. Então, eu falo, ai pai, por favor, dá paciência. E o que a gente espera? A gente espera o resultado já realizado. A paciência, o pacote de paciência é prontinho. Fala, tá aqui, chegou a paciência, tá prontinho. Mas não é assim. Se nós temos todas as capacidades para aprender, nos relacionar e trocar, por que deveríamos receber as coisas prontas? Por exemplo, paciência. Quando nós pedimos paciência, nós recebemos o que há de mais importante. É a oportunidade de exercitar a paciência. Ah, meu pai, por favor, dai-me paciência. E aí, aquele familiar olha para a gente e fala, oh, quanto tempo! Vem cá, vamos conversar, estava com saudade de você. Olha a oportunidade. É a oportunidade de eu exercitar o meu respeito ao próximo. É a oportunidade de eu respeitar e de perdoar talvez algo que aquela pessoa fale que eu não gosto, mas quem disse que tudo que eu falo ele gosta? É a oportunidade que eu tenho de exercitar e fortalecer a minha paciência. Então, meus irmãos, o nosso estudo hoje, já estamos indo para o final. Enfim, ao invés de ver se tem alguma pergunta, enfim, se alguém ao final, após a nossa oração de encerramento, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma suposição, enfim, fazer algum comentário, por favor, coloque, é muito importante. Porém, nós queremos fechar dizendo o seguinte, o nosso tema, ele foi escolhido para nos fazer questionar o que devemos aprender com tudo isso que está acontecendo. Certamente, ficar dentro de casa com pessoas que nós lidamos algumas horas e de repente passamos a lidar 24 horas, pode não ser a situação mais fácil, mas é a melhor das oportunidades. É a maneira não só de exercitarmos a caridade com aquele que está longe e nós doamos algum dinheiro, nós mandamos uma cesta básica, porque temos que ficar dentro de casa. É a oportunidade de exercitar a caridade dentro de casa, com aqueles que são da nossa família, com aqueles que moram juntos, com aqueles que nós devemos amar. Não para sermos amados. Isso não é uma moeda de troca. Essa pandemia nos trouxe oportunidades maravilhosas. Sociedades em conflito, em confronto, há anos, há décadas, estão se vendo obrigadas a se abraçar, a se ajudar. O objetivo do nosso tema hoje foi para trazer essa reflexão, para que nós possamos entender as dificuldades e os erros alheios, para que nós possamos aproveitar a oportunidade. E assim, para não estourarmos muito mais o nosso tempo, já são 8h34,
nós vamos encerrar esse nosso encontro. Se alguém quiser deixar alguma coisa escrita aí, tá? Depois a gente comenta. E a nossa oração eu farei de uma forma diferente. Vou contar uma historinha que vai ficar como reflexão para todos nós. Mais uma reflexão. Uma historinha que nos toca muito e que nós esperamos traga maravilhosos sentimentos e pensamentos. Essa história conta que em algum lugar havia uma pequena igreja. E que nessa igreja, sem dúvida, havia um padre. E esse padre sempre observava o entrar e o sair de um homem especificamente. Um homem simples, um homem sofrido, porém sempre com um sorriso muito brilhoso toda vez que ele saía da igreja. Ele entrava com um brilho nos olhos e saía com um brilho ainda maior em seu sorriso. Esse homem ia até o altar, mas ele só fazia isso quando a igreja estava vazia. Ele ia até o altar, onde havia uma imagem de nosso Mestre Jesus. Lá ele dizia: "Oi, Jesus, eu sou o José." Dava um sorriso e se retirava da igreja. Ele fazia exatamente isso. Entrava no momento em que a igreja estava vazia, ou com quase ninguém, ia até o altar, dizia, até a imagem, e dizia: "Oi, Jesus, eu sou o José." E saía, de cabeça baixa, mas com um sorriso lindo no rosto. Certo dia, o padre, curioso com aquela situação, ele abordou aquele homem e disse: "Olá, como vai o senhor? Tudo bem? Olha, o senhor não precisa sair correndo, né? O senhor pode ficar, pode levar o tempo que quiser em suas orações. Nosso Pai, nosso Mestre Jesus, eles vão lhe escutar." Mas o homem simples, como era, com um sorriso na face e falando muito, até um pouco errado, respondeu: "Ah, seu padre, eu não quero não. Assim já está bom. É porque eu não sei muito bem as palavras, eu não sei muito bem orar, então eu só venho aqui para dar um oi para Jesus. Eu gosto muito dele. E assim eu chego lá e falo: Oi, Jesus, eu sou o José. Quem sabe assim ele não esquece de mim? Eu com certeza não esqueço dele." E dito isso, o padre sorriu, mas com um semblante questionador, pensando sobre aquilo. O homem simples sorriu ainda mais e se retirou. E durante muito tempo ele fez isso. E o padre sempre respeitava a vontade daquele homem. Certo dia, o homem não mais voltou. O padre procurou, mas não o achou. O padre não sabia que aquele homem havia sido cometido por uma doença muito grave e estava em uma unidade de tratamento, em isolamento com algumas outras pessoas também muito doentes. E assim como ele fazia na igreja, todo dia, em um determinado momento, os olhos dele brilhavam e logo em seguida o sorriso brilhava. Assim como o padre, uma enfermeira, observando aquela situação, sempre num determinado horário, ficou curiosa e resolveu abordar o homem, perguntando de onde vinha aquele sorriso, já que boa parte do tempo ele passava gemendo de dor. E o homem, sorrindo, olhou para o canto da cama onde havia uma cadeira e disse: "Ah, é porque todo dia eu recebo uma visita que me deixa muito feliz." E novamente ele se colocou sorrindo. A enfermeira então olhou para o canto da cama e identificou aquela cadeira que tantas vezes ela tinha manuseado.
mas reconheceu que em momento algum alguém esteve ali, ainda mais naquele momento que era o horário de seu plantão. E ela disse: mas José, ninguém esteve aqui, ninguém veio lhe visitar, só nós aqui é que estamos. E ele disse: não, todo dia, ao final da tarde, um homem entra, senta naquela cadeira e diz: oi, José, eu sou Jesus. Que a grandeza dessas palavras, que esse sentimento de carinho, de devoção e, acima de tudo, de fé, faça parte das nossas vidas, hoje e sempre. Que a vontade do nosso Pai esteja sempre presente em nossas escolhas. Fiquem com Deus, meus irmãos, e esperamos que, assim como nós aproveitamos, todos tenham aproveitado e muito esses momentos. Fiquem com Deus.